O que significa ter medo? Você já se perguntou em que momento do seu dia a dia você sente medo? Como lidar com o medo de uma maneira saudável? Fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos estar respondendo essas perguntas. Fala, inconformados teens! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o medo, né? Nós estamos numa série lidando com as nossas emoções, baseado no filme Divertidamente 2. E hoje nós vamos estar falando sobre o medo. Ele não é muito... não aparece muito, né, no filme, assim. Qual que é o personagem do medo que agora me deu um branco? É aquele alto Mas compridinho, né? Azul, roxo. Me deu um branco Azul, agora. né? Aquele que tem um gravatinho. Isso, compridão, né? Ele não fala muito. Mas é importante essa emoção pra nós, assim, né? Sim. Então, já que a gente começou já nesse... né? Henrique, responde pra nós. O que é o medo pra ti? O que tu acha que é o medo? Eu acho que um bom exercício que a gente pode fazer, assim, para qualquer coisa, para qualquer palavra, seja num filme, num texto bíblico, no relacionamento, saber se essa palavra que está sendo utilizada, seja ela qual for, aqui no caso é medo, se ela é uma palavra boa ou uma palavra ruim, se ela é uma palavra positiva ou uma palavra negativa. Isso ajuda demais, assim, para interpretar a Bíblia, interpretar as pessoas, interpretar texto. E o medo, ele é meio complexo. Quer ver um exemplo? A gente acabou de gravar um vídeo sobre ansiedade. Daí, a gente vai definir a ansiedade como algo negativo. Entendeu? Mas, por exemplo, quando tu tá com expectativa porque tu vai fazer uma viagem, tu tá ansioso, né? Mas é uma expectativa positiva, uma coisa boa. Né? Claro, tu não vai dormir direito, vai ficar ansioso ali e tal. Mas é porque algo é bom, né? Essa expectativa é boa. O medo, ele tem isso também. Então, o medo, ele tem uma perspectiva, vamos dizer assim, um lado bom de nos proteger, de não fazer você cair da janela, por exemplo. Ele tem esse lado bom, positivo. E tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim do medo? Te paralisar, entendeu? Te trava. Tu não consegue fazer nada. Não consegue falar com alguém, não consegue... Pegando o contexto da Riley ali, né? É claro que ali no filme era mais sobre ansiedade, né? Mas se a gente fosse colocar culpa no medo, colocar responsabilidade no medo, essa paralisação que o medo traz de que você não vai conseguir, de que não vai dar essa insegurança, né? Isso, de viver aquele momento, né? Isso. O medo, eu acho que te bloqueia de viver aquele momento 100%, viver aquele momento alegre, viver aquele momento bem. Nesse sentido, o medo é muito negativo. Isso, também acho. E o medo em questão de ameaça, que nem tu comentou, que nem os bebês, né? A gente vê as crianças, as nossas filhas, quando estão aprendendo a andar, elas têm medo de aprender a andar, por quê? Porque elas sentem uma ameaça ali, uma coisa, eu posso cair, eu posso me machucar. Então, às vezes é bom sentir esse medo do perigo. Então, esse é o lado positivo do medo, né? Porque as meninas já não se quebraram, não se machucaram, as minhas filhas, porque ficaram com medo de descer no escorregador de cabeça pra baixo, porque, eu vou bater a cabeça lá, deu um medinho, a criança não fez isso. Então, às vezes o medo protege, né? É normal sentir medo. Isso. Todo mundo sente medo. Todo mundo. E se você não sente medo, você tem que fazer jiu-jitsu. É que eu sempre tento encaixar o jiu-jitsu. Porque você vai sentir medo, entendeu? É normal. Só que como é que você vai lidar com o medo, entendeu? Como é que você vai reagir ao medo? Vai com medo mesmo, é o que a gente E aí entra a pergunta 2, né? Você já parou pra pensar em que momento do seu dia a dia você sente medo? Que momento? Eu fiquei pensando, que momento do meu dia a dia, assim, que eu sinto, né, medo? Tá medo? Eu sempre fui uma pessoa meio medrosa. Meio meio medrosinho, né? Que tipo de adolescente inseguro, você é? Você é aquele que não tem medo de nada, radical, que vai Não, pra umas coisas eu sou muito corajoso. Mas pra umas outras eu, tipo assim, eu tenho uma irmã gêmea. A minha irmã gêmea é o oposto de mim. Ela é muito corajosa pra algumas coisas e eu sou muito medrosa. Mas eu ia, tipo assim, nos parques de diversão, kamikaze, a roda gigante, aqueles brinquedos loucos, assim, eu ia morrendo de medo. Mas eu ia por quê? Por causa da iniciativa dela. Porque se fosse depender de mim sozinha, eu nunca teria ido. Eu seria aquela adolescente que nunca tinha ido em nada, sabe? Não tivesse aventurado em nada. Mas eu acho que pela companhia dela me ajudou, eu ia morrer de medo, mas eu ia. Quando eu era adolescente, eu tinha medo de dar mortal. Medo de dar mortal. Ainda tem. E meus amigos, meu melhor amigo era maluco de dar mortal. Mas vai dizer, tu ia, né? Por causa dos teus amigos, morrendo de medo, mas ia. Não, mas não ia. Não ia, não fazia? Já me machuquei já tentando. Mas nunca consigo. Mas então, que momento do seu dia a dia? Mas quer ver uma coisa que eu sou corajoso? Fazer pergunta. Não tenho medo. Pode ser quem for. Eu faço pergunta. Não, eu sempre fui a da sala de aula morrendo de vergonha, até pra levantar o dedo pra pedir. A professora tinha que dizer pra eu parar de fazer pergunta. Eu enchia ela de perguntas. Eu não, as professoras mandavam eu falar, chamavam minha mãe, a tua filha precisa conversar mais, ela precisa perguntar, né?
a gente tá falando de diferentes tipos de medo, né? Eu tava me lembrando de uma época na escola que eu mexi com o cara mais velho da sala, aquele cara que sempre repetia de ano, assim, era o mais velho, na quarta série. Mandei ele ficar quieto, calar a boca, uma coisa assim. E ele me prometeu que ia me bater no recreio. Daí não me bateu. Depois ele me prometeu que ia me bater na saída. Daí, graças a Deus, consegui fugir sem ele me ver. Mas eu morria de medo. Como a gente viu no filme, né? A própria Riley lá. Quais foram os momentos que ela sentiu mais medo, assim, no dia a dia dela? Ela teve... A vida dela mudou. Ela mudou de escola, ela mudou de cidade, né? Então foram coisas que... O pessoal do filme deu ênfase na ansiedade. Mas se eles quisessem, eles colocariam o medo E ali. na verdade a ansiedade e o medo andam um pouco junto, porque a ansiedade é o medo do futuro, né? Tipo, é o medo do que tu vai, que tu não dá incerteza. Então ali a gente viu que os momentos, a Clara está aqui do lado falando, não reparem. Os momentos que a gente sentia, que a Riley sentia mais medo, era esses desafios novos, né? Algo desafiador pra ela. Era o que deixava ela com medo. Então eu pensando assim no meu dia a dia, o que me deixa com medo? Hoje, né, na minha realidade, eu sou mãe, tenho 3 meninas. Quando as coisas fogem do meu controle, assim, que eu sou meio controladora. Por exemplo, as meninas estão doentes. Nossa, isso mexe comigo porque eu já fico com medo, tipo assim, sabe? E agora? Né? É que nem o Henrique falou, acho que todo mundo convive com medo, não tem quem não sinta medo, né? Todo mundo então, tu tem que pensar nisso. Pois como a gente falou antes, existem vários tipos de medo, né? Então tem um medo que é positivo e tem um medo que é negativo. Será que tu, no seu dia a dia, não tá tendo muito mais medo negativo? Que tá te prejudicando? Deixando de usufruir muita coisa, né? E aí, antes de gravar esse vídeo que o Henrique me jogou pra cá, uma barata, gente. Quem tem medo de barata? Eu morro de medo de barata. Então existem vários tipos de medo, como sentir medo de uma barata. Eu sei que esse animal é pequenininho. Medo idiota. Eu posso pegar o chinelo e matar ela. Pode, olha o meu tamanho. Mas... Olha o meu tamanho, olha o tamanho dessa barata, né? Mas isso aqui impede a Jéssica de tomar banho, por exemplo. Deus o livre, se tiver uma barata no box. Eu tenho que estar em casa ou esperar eu chegar. Então, eu tenho medo de... Tu pode ter medo de barata, que nem eu, ou um medo de... Uma coisas graves. Coisas maiores. Então existem vários tipos de medo. Desde medo de uma barata. A Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar, por exemplo, do medo de Deus. Vai falar sobre isso. Pode ter medo de Deus, Medo de pessoas. Medo de pessoas. Mas a gente queria falar de um exemplo que é de um adolescente, que é muito interessante. Se você quiser ler, tá em 1 Samuel capítulo 17. Que vai falar. Claro, eu tô forçando a barra aqui porque eu não tenho certeza se ele era adolescente, né? Mas provavelmente ele era. Porque ele não foi chamado pra guerra e os seus irmãos foram. Então ele era um caçulinha mais novo, né? E nesse contexto, assim, de guerra, né, antigamente lá, tinha um gigante que estava desafiando um povo inteiro. E esse povo já estava cansado de ouvir provocação. Mas com medo. Daí chega esse guri, né? E ele ouve essa provocação e ele provavelmente ficou com medo também. Mas a coragem dele superou... Ele quem que tu não falou o nome? O Davi. Davi, gente, tem que Pelo amor saber, de vamos Deus. Davi. Às vezes a parte do pressuposto todo mundo sabe. Ele enfrentou o seu medo, né? Além de enfrentar o gigante, né? Mas ele se percebeu, assim, Deus, né, usou a vida dele ali, de que ele poderia enfrentar aquele gigante. Não, e falam que quando ele chegou lá pra levar a comida pros irmãos dele, o que é que tá todo mundo aqui, tipo de burburinho, morrendo de medo. Ele olhou assim, tipo, eu fiquei imaginando, né? Ele, o que tá acontecendo aqui? Ele pequenininho, novinho, o que tá acontecendo aqui? Do que vocês estão com medo? E todo mundo lá, ó. Pequenininho, não sei. Não sabemos, mas era menor. Era menor. Aí ele falou, do que vocês estão debatendo aqui, no que tá acontecendo? Todo mundo falando, a gente tá motivo? com medo. Qual é o motivo? Ele olhou pra aquele gigante, pra ele era isso aqui, ó, uma barata. Mais ou menos. Uma barata. E ele foi lá, tipo assim, o quê? Vocês estão com medo daquele monstro? Se for dizer aquela frase famosa lá, diga ao seu grande problema que você tem um grande Deus, né? Sabe essa frase? Nesse sentido, sim. Ele olhou pra Golias e, diante de Deus, o Golias era uma barata, entendeu? Na perspectiva de Davi, ele pensou, se eu tô enfrentando esse cara em nome de Deus, esse cara não é de nada, entendeu? Isso, exatamente. Então, nesse sentido, e aí a gente usa as analogias aqui, eu não sei qual que é o teu gigante, entendeu? Eu não sei qual que é a coisa que mais te dá medo. Daqui a pouco o teu Golias é fazer amigos na escola, sei lá. Daqui a pouco o teu gigante é falar numa tribo, né? Sim. Aprender mais fazendo perguntas. Te aconselhar com o líder, te abrir com teu pai. Eu sei lá, eu não sei qual que é o teu medo. Não sei mesmo. Mas eu posso te dizer... De não casar as meninas. E eu posso te dizer que se você temer a Deus, você não vai ter medo nessa esfera do que a gente está conversando aqui. Você vai ser mais corajoso. Uma das coisas que marca, né, os cristãos é essa coragem, né, essa ousadia. Não ser covarde, né? Então, não é que o cristão não tem medo, ele tem.
mas ele vai enfrentar o medo, né? Pra ele prosseguir. Então, você pode ter medo de coisas, né, pequenas, de falar, de ficar ansioso. Eu posso dar um exemplo, eu só tô me queimando aqui, né, no canal do YouTube. Mas eu tenho dificuldade pra engolir comprimido grande. Desde criança, era uma saga lá com meu pai e tudo. E agora eu já sou uma mãe, né, gente? 3 filhas, tem que dar exemplo e eu preciso tomar, eu tô perdendo muito cabelo. Não, tem um detalhe pequeno. Ela ganhou 3 nenês já, 3 de parto normal e tem medo de é engolir muito comprimido, mais mas difícil é um medo aqui na minha mente, literalmente, um bloqueio na minha Daí mente. lá no hospital, ela tomava os comprimidos, assim, eu ficava só olhando. Que o cara chegava, dava o comprimido, ela tomava. Dava o comprimido, tomava. Eu, ué, mas o que fizeram com a Jéssica? Que ela mas toma? sabe por quê? Porque ela não tinha tempo de pensar. Ele chegava, ela toma, tem que tomar. Eu não pensava. Aqui eu já posso pensar. Peraí, eu olho o comprimido e fico pensando, isso aí vai grudar na minha garganta, eu vou me engasgar, entendeu? Então o medo é isso, o medo te bloqueia de muita coisa, né? O medo te aprisiona. E aí o que acontece? O que eu tô fazendo hoje no meu dia a dia? Eu preciso tomar vitamina pra queda de cabelo. O comprimido não é tão grande. Tô conseguindo. Mandei manipular um comprimido um pouco menor, mas eu tenho que tomar 4 comprimidos. Azar, não tem problema. Mas eu tô vencendo uma gigante aos poucos. Tô indo, eu vou aumentando o comprimido, entendeu? Eu vou tomando. Já tô, hoje eu tomei, num gole eu tomei todos eles, tipo assim, consegui. Então é isso que tu tem que fazer. Tu tem que enfrentar esse teu medo com a graça de Deus. Gente, eu orei também. Falei, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma coisa ridícula, mas me ajuda a enfrentar esse pequeno medo que eu tenho. Isso. Então Deus ajuda desde o pequeno ao maior medo, né? Ele tá disposto a nos ajudar, a nos dar ousadia, coragem pra enfrentar os nossos medos. Então, pra encerrar aqui... Que é o que entra na terceira pergunta, isso, né? Que é como nós podemos lidar com esse medo de maneira saudável, Henrique. Como? Que nem eu falei lá dos meus comprimidos. Tem uma... A gente sempre ouve, né, dizer... eu não consegui verificar certinho, assim, eu acho que não é isso. Mas dizem, né, que tem não temas para cada dia do ano. Isso aí eu fui criado ouvindo isso. Daí, pra gravar esse vídeo, eu tava pesquisando. Tava pesquisando para ver se tinha, né, e não encontrei. Mas é de fato e de verdade que a Bíblia é cheinha de não temas. Até... eu me chama a atenção que quando aparecem anjos para falar com as pessoas no relato bíblico, a primeira coisa que o anjo fala é: não tenha medo. Por quê, gente? Se um anjo está aparecendo diante de ti, não deveria ser glória a Deus, aleluia? Não deveria ser? Deveria. Mas, como a gente é falho e por causa do pecado, a gente se esconde, entendeu? Tipo Adão e Eva lá. A gente não quer relacionamento, né? Porque a gente tem medo. Ou, nas palavras de João, que eu não sei se eu já falei de 1 João aqui, mas é o capítulo, né? 1 João capítulo 4. O amor lança fora o medo, né? Nosso relacionamento, quando ele é baseado em amor, a gente não tem essas ressalvas, né? Porque tu não tem... não. Se a pessoa sabe que tu ama ela, aquilo que tu vai falar não vai machucar, né? E a pessoa, na resposta, que às vezes a resposta é pior do que a fala, né? A reação... Se existe uma relação de amor, não vai te machucar, não vai ter medo, não vai ter castigo, punição, seja para com pessoas, seja para com Deus, né? Então, como que a gente pode lidar? Diferentes tipos de medo, a gente está falando isso desde o início. Mas vamos lá, pessoas, Deus, amar, entendeu? Amar, ir até as últimas consequências, como a gente vê no relato da vida de Jesus. Alguém que se entregou, foi até as últimas consequências. Morte de cruz. Por quê? Porque ele amou, né? O amor, nesse sentido, vai tirar o medo. Tá, dito isso, como que eu posso lidar com uma barata? Como que eu posso lidar com um comprimido? Como que eu posso lidar no colégio porque eu tenho vergonha de apresentar trabalho? Fase. Às vezes vai durar um tempinho, né? Tendo paciência contigo. Mas você tem que ir aos poucos, né? Se expondo. Isso, exatamente. E questionando, tipo assim, fazendo essa pergunta, para aí, por que eu tô com medo disso? Faz sentido eu ter medo disso? Faz sentido eu ter medo disso. Quando tu consegue, é um medo nada a ver, tu consegue mudar isso, entendeu? Isso. Então, tenha paciência. Uma tecla que a gente bate demais aqui, seja no presencial aqui no canal do YouTube, adolescência é uma fase. Isso você tem que, se não vou falar tatuar porque os pais vão chegar, mas escreve no teu pulso, sei lá, escreve lá, fase. Porque você tem que ter essa consciência de que dos 13 aos 18 anos, que é normalmente a fatia que a gente faz ali da adolescência,
Cara, são 5 anos, entendeu? E é cheio de desafios. Mudanças, tu tá te conhecendo melhor. Tudo isso vai trazer medo. Então, fica tranquilo, uma fase vai passar. Tô com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Que tipo de medo é? É um medo grande? Tem risco mesmo? Isso. Avalie, entendeu? Tem tirado, né, roubado tua alegria, tem te aprisionado a não fazer muitas coisas. Isso é errado, né? Isso é perigoso. Quando tu sente um medo que tem te prejudicado no teu dia a dia, né? Coragem, né? A gente, tanto o não temas, quanto seja corajoso, a gente vê pelas escrituras, né? Sempre Deus nos chamando para sair dessa posição de passividade, né? Isso. Ser mais ativo, fazer as coisas, né? Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem que ir para viver uma vida melhor, né? Sem medo. Então, ó, não deixe teu medo aí, ó, no teu dia a dia, ou uma baratinha, uma coisa maior, a Clara tá dele compartilhar do lado. Fala aqui que ela não para de falar. Não deixe teu medo te prejudicar e te impossibilitar de fazer aquilo que tu foi chamado pra fazer. Né? Te privar, exatamente. Né, Clara? É isso aí, gente. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vou botar a Clara aqui. Clara sempre dá tchau nos vídeos.